Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal aí do oitavo ano, meu grande abraço, né? Saudade de estar com vocês aí na nossa sala de aula, mas o que nos restou foi a internet, foi a plataforma e vamos trabalhar da forma, né? Como nós podemos, né? Se nos dão limão, vamos fazer limonada. Essa é a realidade. Se só temos ovos, façamos um omelete. A verdade é essa, ok? Então, gente, hoje nós temos mais uma aula aí, né? Vamos para o nosso slide. Opa, desculpa. Vamos para o nosso slide aqui para, né, acompanhar aqui o conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje é regionalização pós-Guerra Fria. Vocês viram que nas aulas passadas nós já falamos sobre regionalização, mas agora nós vamos entender de que forma essa regionalização foi feita a partir da Guerra Fria. A Guerra Fria, você não lembra o que é? Muito bem, nós vamos tratar aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui o marcador, né? Isso, marca texto. Ok. O fim da década de 80, ou seja, o início da década de 1990, né, marcou o início de transformações aqui político e econômicas, né? Houve grandes alterações políticas e econômicas em nossa sociedade quando nós saímos da década de 80 e começamos a década de 90. Significativas no continente europeu que alteraram profundamente a geopolítica mundial. Ou seja, esses acontecimentos ocorreram na Europa, mas transformaram toda a geografia, toda a política, todo o relacionamento entre os países no mundo inteiro. Então, foram transformações marcantes que, inclusive, até hoje a gente vive sob consequência delas, ok? As economias dos países socialistas, né? As economias dos países socialistas começaram a apresentar o quê? Sinais de esgotamento. O que seria esse esgotamento aqui? Esgotamento é que começou a acabar a energia, né? Quando você tem uma bateria e ela está entrando em esgotamento, o que acontece? Ela não consegue mais dar partida no carro. Se é aquelas pilhas, né, de brinquedo, o brinquedo já não funciona como antes. Por quê? Porque a bateria está em esgotamento, ela está chegando ao fim de sua vida. Então, da mesma forma, o sistema socialista, desculpa, nos países socialistas, começou a esgotar, a coisa não acontecia mais, não virava da forma como antes virava, ok? Então, vamos para continuar aqui. Os enormes gastos, né, gastos, ou seja, despesa, né, em dinheiro investido, né, com a corrida armamentista. O que é a corrida armamentista, gente? Aqui só para a gente explicar. Corrida armamentista era aquilo que eu falei para vocês, que os Estados Unidos criavam a bomba atômica, eles iam lá e criavam a bomba mais potente que os Estados Unidos. Os Estados Unidos criavam a bomba de hidrogênio, eles iam lá e criavam uma bomba de hidrogênio também. Os Estados Unidos criavam um canhão a laser, eles iam lá e queriam também ter um canhão a laser, né? Então, isso era a corrida armamentícia, cada um queria estar na frente, né? Então, os gastos com essa corrida impediram que acompanhasse as inovações trazidas pela terceira revolução industrial, né? Ou seja, os Estados Unidos, a Europa e uma parte do planeta entraram na terceira revolução industrial. Já os países socialistas, comandados pela União Soviética, não conseguiram acompanhar, não conseguiram entrar nessa terceira revolução industrial. E o que aconteceu? A sua produção o quê? Caiu. Os seus produtos ficaram praticamente obsoletos em relação aos produtos modernos fabricados por principalmente Estados Unidos, Europa e Japão. Esse grupo de países, dá licença aí. Esse grupo de países
inovava na indústria, lançava novidades. Já os países socialistas não conseguiam. Até porque é uma das características da terceira revolução industrial, vocês sabem, são as modernas comunicações e a comunicação, né, entre os países. E os países do segundo mundo, os países socialistas, eles não tinham a comunicação com os outros países, né? Eles não tinham uma ligação como, por exemplo, os países capitalistas tinham uns com os outros, né? Mesmo com muitas vezes com interesses adversos, mas eles tinham uma ligação entre eles. Os países socialistas não tinham com o resto do mundo, ok? Então vamos continuar aqui. O uso da tecnologia e da informática na produção industrial e a flexibilização e descentralização das atividades produtivas. E eu acrescento, e a comunicação, né? A comunicação foi fundamental, porque se criava algo novo no Japão e logo essa criação estava nos Estados Unidos. Se criava algo novo na Europa e logo essa criação estava no Japão ou nos Estados Unidos. Estava na União Soviética? Não, porque essa não estabelecia uma comunicação, né, como existia entre esses países da Europa, o Japão e os Estados Unidos, que era o centro, que nesse momento, entre os anos 80 e 90, eram os centros do capitalismo mundial. Ok? Vamos seguindo aqui, né? Próximo. Aí eu tenho mais uma vez aqui aquela imagem, né? Da chamada corrida armamentícia, né? Que nada mais é que era uma corrida das armas, né? Opa, desculpa, gente. Enquanto a União Soviética só pensava nas armas, os Estados Unidos, né? Ó, a União Soviética que só pensava em lutar, né? Só pensava em arma. E os Estados Unidos também pensavam em lutar, também pensavam em guerra, mas pensavam também em quê? Tecnologia, né? Entendeu? Ok, vamos seguindo aqui, né? Brincando aqui, até me divertindo aqui com esse lápis. Já estamos aí 7 minutos, viu, gente? Mas é isso aí, essa aula é curtinha. A população desses países mostrava crescente o quê? Insatisfação, né? Insatisfação. Por que essa população estava insatisfeita? Porque os seus filhos estavam no exército, servem aos exércitos, as famílias tinham dificuldade na alimentação, tinham pouca liberdade, e isso não tem quem aguente, gente. O socialismo aí no nosso planeta, não sei em outros planetas. O socialismo em nosso planeta foi muito bom para os governantes, mas para as populações de todo mundo não foi satisfatório. Ninguém ficou feliz. Se você foi na Tchecoslováquia conversar com alguém que viveu no regime socialista, ninguém vai falar coisa boa. Se você for na Polônia, ninguém vai falar nada bom. Se você for na própria Rússia, os que viveram durante o socialismo, ninguém vai falar nada bom. Então, agora, os governantes que mandavam, que tinham poder, com certeza eles sentem falta, né? Então, com a insatisfação, vamos continuar aqui, com infraestruturas deficitárias, ou seja, a infraestrutura não era suficiente, né, para a população, não atendia como deveria. Falta de alimento, sim. Na própria União Soviética chegou um momento que faltava alimento, porque eles direcionavam as produções para armas, para outras coisas, e terminou faltando alimento. E o que eu falei para você, né, é maior liberdade. Na verdade, liberdade, porque nos regimes totalitários não existe liberdade. Um grande exemplo é a China, né? A China está tendo o maior quebra-pau em Hong Kong. Por quê? Porque lá as pessoas é uma província autônoma,
as pessoas lá têm costume com liberdade, eles mudaram, eles querem arrochar, querem diminuir a liberdade. E quem tem liberdade não quer ter sua liberdade comprometida, né? Diante desse quadro, os governantes começaram a implementar reformas políticas e econômicas, né? Tipo perestroika e glasnost, né? Que nós vamos falar mais à frente. Caminhando em direção ao quê? Capitalismo. Olha aí, o socialismo foi tão bom que terminou as nações socialistas recorrendo ao capitalismo. Você quer um exemplo? Um exemplo atual? Cuba, né? Cuba se diz socialista, mas para ganhar uns trocadinhos, né? Para ganhar um trocadinho, faz-me rir, eles promovem o turismo, né? Eles querem receber os americanos, querem receber os europeus, querem receber todas as pessoas desde que sejam para gastar nas praias deles. Então, eles querem ser socialista para o governo, manter o poder, mas querem ser capitalista para ganhar dinheiro, porque no socialismo a coisa não funciona, né? Então, é um regime, gente, que é minha opinião particular, mas eu tenho o direito de aqui expor, é um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo, o socialismo. Está entendendo? O socialismo tem se mostrado um regime onde a maioria da população é pobre e a elite governamental tem todos os privilégios. Então, é muito bom o socialismo para quem vai mandar. Para quem vai ser mandado, não é tão interessante. Essa abertura nos países socialistas aproximou a União Soviética, ó, União Soviética, que era o grande polo socialista, né, se aproximou dos Estados Unidos e começaram acordos para a redução de arsenais, né? O que são os arsenais nucleares, gente? São as armas nucleares. Ou seja, a União Soviética viu que o negócio não estava legal para ela, mas ela tinha como negociar. E o que ela tinha para negociar? Eram as armas nucleares. Então, o que eles disseram? Eles disseram, olha, vou voltar para mim aqui. Olha, se vocês aliviarem aí para mim, a gente reduz as armas. Vamos fazer esse acordo aí? Eu reduzo a arma, você reduz aí e vamos fazer uns acordinhos. E aí os Estados Unidos, né, sabia que era o final, né? Porque os sociólogos dos Estados Unidos sabiam que estava e os economistas sabiam a dificuldade que eles estavam tendo e disse: "Não, bora fazer acordo, porque é assim que eles vão desmanchar". E assim foi. Fizeram acordo até que desabou, né? Então, foram firmados amenizando as tensões da Guerra Fria. Até porque, gente, nesse momento, a União Soviética não tinha condição de travar uma guerra, nem mesmo uma Guerra Fria. Porque para manter um arsenal nuclear, as despesas são imensas. E nos últimos momentos da União Soviética, eles estavam tendo dificuldade, inclusive, para alimentar o próprio povo, quanto mais para travar uma guerra, seja ela qual for. Vamos lá. Esse processo culminou com a derrubada do Muro de Berlim. Né? Daqui a pouco eu vou explicar por que Muro de Berlim, o que tem a ver um muro com a questão socialista capitalista, que havia se tornado um símbolo da Guerra Fria. A partir desse momento, os regimes socialistas do leste europeu, do leste europeu, vou marcar aqui também, né? Começaram a desagregar. Em 1991, a União Soviética deixou de existir. Acabou, Maria Preá. Morreu, Maria Preá. Acabou, né? Dando origem a 15 repúblicas independentes, entre elas a Rússia, né? Rússia, Bielorrússia, Armênia, entre outros, né? Uma par de Cazaquistão, um monte de países de repúblicas nasceram a partir da desagregação da União Soviética. O Muro de Berlim, gente, o que era o Muro de Berlim? O Muro de Berlim era um muro que dividia a capital alemã, que é Berlim, em duas capitais, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. A Berlim Ocidental controlada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e a Berlim Oriental controlada pela União Soviética. E essa divisão ocorreu quando a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra, e vocês sabem que foram derrotados pelos aliados e pela União Soviética,
E eles dividiram a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma Alemanha capitalista dominada pelos aliados Estados Unidos, França e Inglaterra, e o outro lado dominado pela União Soviética. Desculpa. Então, e isso durou até 1991, quando a União Soviética deixou de existir, então aquele muro também não tinha por que continuar existindo, porque a Alemanha Oriental ela existia com apoio da União Soviética. Se não existia a União Soviética, não tinha por que ela existir. Então a Alemanha se tornou um país só, se unificou, né? E hoje em dia é essa potência que nós conhecemos aí. Ok? Vamos seguindo aqui. Aí aqui nós temos aqui, né, imagens, né, do que aconteceu, né, em muitas repúblicas, né? Muitas dessas repúblicas na própria União Soviética tinham estátuas desse elemento aqui, né? Esse cidadão aqui, para quem não sabe, é Lenin, né? Lenin foi o primeiro grande líder socialista da história, né? Ele, depois da Revolução Bolchevique, que derrubou os czares russos, ele tomou, ele tomou o governo, né? E passou a fazer a chamada, né, governo do proletariado, né? Que na verdade não teve nada de proletariado, né? Era realmente um governo de quem estava na frente do socialismo, de quem estava controlando a revolução, ok? Então, Lenin, em todo leste europeu, em países socialistas, existiam estátuas desse indivíduo aqui, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem cruz, né, lembrando do cristianismo, nós temos até para os católicos, nós temos estátuas de santo, né? Lá na União Soviética, na maioria dos países socialistas, não tinha esse negócio de santo nem Jesus, não, ou cruz de Jesus. Lá existia, era estátua desses elementos aqui. Eles eram divinizados, né? Mas vamos seguindo aqui. E aqui mais uma imagem, né? Vocês veem aqui um muro, né? Com a logo, com o símbolo do socialismo, e as pessoas derrubando, né? De um lado, uns empurrando com vara e do outro, os outros puxando com corda. Só não pode ficar debaixo desse concreto aí, né? Por quê? Porque as pessoas não aguentavam mais, gente. Quem viveu no socialismo é que sabe. Se você acha que o socialismo é bom, se você já está aí em meios políticos ouvindo falar de socialismo e tal, de igualdade, eu acho bom você ler um pouquinho. Eu acho bom você estudar um pouquinho, porque o socialismo, quem viveu no socialismo, não quer voltar a viver. E quem vive, como em Cuba e na Coreia do Norte, ninguém está querendo continuar. Tá ok? Vamos continuar. Aqui mais uma imagem que eu trouxe, né? O socialismo, né? As pessoas aqui batendo com martelo, derrubando, ou seja, a própria população destruindo o socialismo quando teve a oportunidade, né? Aqui, no início dos anos 90, a nova ordem mundial, olha só, primeira data aqui, uma data marcante, né? A nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial, gente? Mudou tudo, né? Se o mundo era dividido de forma bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, quando a União Soviética caiu, alguém apareceu para tomar o espaço dela, né? É aquela velha história, rei morto, rei posto, né? Cai um rei, sobe outro. Isso na história da humanidade sempre foi assim, né? Então vamos lá. A nova ordem mundial apresentava como centros econômicos do poder Estados Unidos e União Soviética. Terminei de falar, né? Eram os centros do poder, esses dois países aqui, que reuniam as principais nações desse continente. E o Japão, né? Ah, tá. Então, a nova nessa ordem, desculpa, gente. Desculpa, eu errei aqui, né? A nova ordem mundial apresentava como centros econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos. Antes era Estados Unidos e União Soviética, agora Estados Unidos e a União Europeia. O que é a União Europeia? São os países, né, que compunham, porque mudou, né, aquela União dos países europeus, que antes
era Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, né? Vários países, hoje em dia a Inglaterra não faz mais parte, desde o Brexit, né? E o Japão. Então, o centro do poder mundial ficou na mão desses países aqui, né? A União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Nesse novo período, destaca-se o processo de quê? Globalização. Na verdade, o processo de globalização ele já estava acontecendo antes da queda da União Soviética, bem forte. Mas quando a União Soviética caiu, aí não teve mais barreiras, não tinha mais barreiras ideológicas para impedir a globalização. E a globalização avançou, inclusive, em países onde antes eram socialistas, como, por exemplo, a União Soviética, que se tornou a Rússia, né? Entendido como o crescimento da interdependência entre países e governos. Então, a globalização está dizendo aqui uma explicação sobre a globalização. É a interdependência, ou seja, nós temos dependência de todos os países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país independente economicamente? Lógico que não. Nós somos dependentes da China, dos Estados Unidos, da Europa, que compram nossos cereais, nossos produtos, assim como nós somos também dependentes de outros países, inclusive esse, que compram nosso minério, e nós também somos dependentes de países como China, Estados Unidos e Europa, onde também a gente compra tecnologia, onde a gente consome tecnologia deles, ok? Vamos lá. Empresas e povos do mundo, como consequência da grande expansão capitalista e das comunicações. Olha o destaque aqui, né? O crescimento da expansão capitalista e das comunicações. Você lembra que eu disse anteriormente que os países comunistas eles não tinham uma comunicação com o mundo e o Japão, os Estados Unidos e a Europa há décadas já tinham. Então, eles se retroalimentavam, eles se alimentavam de informação, de tecnologia. Já a União Soviética não era fechado. Lá eles dependiam de tudo para produzir. Tecnologia nova eles tinham que criar. Já os Estados Unidos, a Europa e os Estados Unidos, não. Um criava, passava para o outro, vendia para o outro e assim sucessivamente. Então, eles só cresciam juntos, enquanto a União Soviética sozinha não conseguiu crescer. No mundo multipolar, antes era um mundo bipolar, né, Estados Unidos e União Soviética, agora é um mundo bipolar, onde os polos são mais de dois, né, são Estados Unidos, a Europa, que são vários países, e os Estados Unidos. Assim como no mundo bipolar, as áreas de influência dos países estavam bem definidas, ou seja, esses países aqui, né, os países Estados Unidos, Europa e Japão, eles tinham a área de influência. Eles interagiam tecnologicamente e através da comunicação, mas politicamente eles tinham as áreas que eles dominavam, onde eles vendiam, onde eles influenciavam a política, ok? Então vamos seguindo aqui. Ok, agora olha para esse mapa aí, gente. Aqui a gente vê a área de influência dos Estados Unidos, né? A área de influência dos Estados Unidos aqui, ó. Né? Opa, não riscou. Aqui, ó. Isso aqui é a área de influência dos Estados Unidos, ó. Vai desde o Canadá, o Alasca aqui, né? Até o México, América Central e todas as Américas, né? Isso aqui é a área de influência dos Estados Unidos, né? E já da Europa, a gente vê aqui a área de influência da Europa aqui, ó. Vai toda a Europa, um pedaço do Oriente Médio, né? Um pedaço do Oriente Médio e a Europa, ok? E do Japão, olha a área de influência do Japão, ó. A influência vai da Oceania, aqui a China, um pedaço da China, né? E os países aqui como Indonésia, outros, né? Todas são área de influência, né? Desses países. Então, eles tinham uma comunicação entre si, mas nessa área eles dominavam. Aqui ninguém tascava, né? Só eles, ok? Então, vamos seguindo aqui. Regionalização por blocos econômicos.
Bebendo uma aguinha. Gente, estamos aí em 25 minutos. A aula está acabando, ok? Fica tranquilo. E vou agradecendo a quem está acompanhando aí. Vamos lá. Um dos aspectos da economia globalizada é a diminuição, olha aqui, ó, diminuição das barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias, gente? Barreiras alfandegárias são as taxas, impostos e restrições de produtos e serviços. Como assim, professor? Volta aqui para mim. Por exemplo, eu comecei a fazer um refrigerante aqui, né? Fabriquei um refrigerante verde, né? Nós temos o Jesus aí que é rosa, nós temos a Coca que é preta, nós temos o Guaraná que é amarelado, né? E eu fiz um refrigerante aí verde neon, né? Um refrigerante delicioso. Eu quero vender ele para outros países. Mas para me mandar esse refrigerante para outros países, eu vou pagar impostos, eu vou pagar taxas, eu vou ter restrições se meu produto, por exemplo, entrar no mercado da Coca-Cola nos Estados Unidos, eu vou receber restrições. Mas se existir um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, eu vou me beneficiar porque eu vou levar meu produto sem pagar tantas taxas, ou pelo menos eu vou pagar menos taxas, menos impostos e vou sofrer menos restrições, ok? Vamos voltar aqui. Entre países e blocos de países, para estimular a circulação de mercadorias e capitais. Foi o que eu disse. Por exemplo, na América do Sul aqui nós temos o Mercosul. Não todos, mas muitos produtos, eles podem ser produzidos, por exemplo, no Brasil e circular sem imposto, né, por toda a América do Sul. Não é isso? Então, isso é interessante. Da mesma forma, a Argentina pode produzir o seu trigo, que ela é uma das principais produtoras do mundo, e mandar para o Brasil sem pagar tanto imposto. Então, isso é interessante, porque ao invés de você pagar imposto, esse dinheiro fica para o produtor, né? Gera divisas para o país, ok? Então, mercadorias e capitais. Capitais é dinheiro, né, gente? Por exemplo, um investidor da Argentina quer investir numa empresa brasileira, ele traz o dinheiro, investe na empresa sem estar pagando imposto por isso. Ou mais do que os impostos normais. A busca pela ampliação do comércio, o quê? Olha aqui, ó. Comércio internacional, ou seja, estão se buscando o comércio internacional, porque o comércio internacional é interessante para todo mundo, né? Porque existem produtos que só o Brasil produz e ele pode vender para o mundo, assim como existem produtos que só os Estados Unidos produzem e ele vai vender para o mundo. Estimulou a formação de blocos econômicos, isto é, a associação de países com o objetivo de ampliar o que? Relações econômicas. Então, países se unem para quê? Para aumentar a relação econômica, para fazerem negócio entre si, né? E ganhar seu dinheirinho. É como se fosse uma feira, e lá na feira eu tenho pão, o cara tem o feijão, eu vendo o pão para ele, ele me vende o feijão e nós dois estamos ganhando dinheiro, né? Realizando trocas comerciais com pouca ou nenhuma restrição. Vamos aqui para a próxima. Nas Américas, os principais blocos econômicos são Acordo de Livre Comércio do Norte, né? Esse acordo aqui, gente, envolve o Canadá, os Estados Unidos e o México. Então, o Canadá e os Estados Unidos, que são muito industrializados, eles produzem muitos produtos, vendem para o México e até montam fábricas no México, porque a mão de obra é super barata. E com isso, nesse acordo aqui, o principal beneficiado tem sido os Estados Unidos. Mercosul, né? Mercado Comum do Sul. Esse aqui é onde o Brasil está incluso, né? Que envolve Brasil, Argentina, Venezuela, mas a Venezuela está suspensa, né? Paraguai, Uruguai e outros aí. Comunidade Andina. Comunidade Andina envolve países sob influência da Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, Chile, né? Entre outros. Comunidade do Caribe, né? Aquelas ilhazinhas, gente. Aquelas ilhazinhas ali
próximo de Cuba, né? Trinidad e Tobago, a própria Colômbia tem ilhas territoriais da Colômbia no Caribe, Haiti, todos esses estão na região do Caribe, né? Na Europa, a União Europeia, né? Comunidade Europeia, que tem a sigla EU, que é Europe Union. Na Ásia, a Associação dos Países Asiáticos, a ASEAN, né? Ok? E outras importantes como a cooperação econômica Ásia-Pacífico. Esse aqui envolve países que são asiáticos, mas também países que estão no Pacífico. Por exemplo, o Chile. O Chile é na América do Sul, mas ele é banhado pelo Pacífico. Então, e por isso ele faz parte dessa associação, a APEC, né? Ou seja, ele está linkado com países da Ásia, né? Ou seja, ele pode vender para o Brasil, ele vende para o Brasil e ainda tem um comércio aberto na Ásia. Então é interessantíssimo, né? Vamos para as próximas aqui. Ok? Aqui os principais blocos econômicos do mundo, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Ampliar. Aqui, ó. A gente está vendo aqui, né? A NAFTA, né? A NAFTA, que é uma dessas associações, né? Aqui, ó. A NAFTA em laranja aqui, ó. Aqui é a região do NAFTA, né? Que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Qual outro que a gente pode ver aqui? Tá, o Mercosul em amarelo. Deixa eu botar aqui, ampliar. Olha aqui, Mercosul, ó, em amarelo aqui, ó. Envolve a Venezuela, Colômbia, né? Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Então, esse é o Mercosul. Ok? Aqui o Mercosul. Aí nós temos aqui Pacto Andino, né? Já é outro, esses não quiseram fazer parte do Mercosul. Olha aqui em verde, né? É o chamado Pacto Andino. E agora aqui o outro que eu falei, né? A PEC, né? A PEC está aqui, são vários países da Ásia, inclusive o Chile, ok? E aqui tem também outros países também. Beleza? Dá uma olhada aí com mais detalhes. Países do Norte e países do Sul. Gente, estamos aí com 30 e poucos minutos, né? 32 minutos. Eu vou agradecendo, tá encerrando. Daqui a pouco a aula está encerrando. Queria mais uma vez dizer para vocês me seguirem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Opa, deixa eu ver aqui. Olha, gente, aqui é para você me acompanhar nas redes sociais. Em cima, esses arroba minhas redes sociais do Instagram. E embaixo é meu YouTube. Estou contando com vocês aí para dar uma turbinada no meu YouTube, certo? Para a gente passar de 1000 seguidores. Vamos lá. O fim das disputas ideológicas. O que são disputas ideológicas, gente? É a disputa, por exemplo, do capitalismo contra o socialismo. O socialismo, gente, é uma ideologia, né? Ele veio a partir de teorias de Karl Marx. Da mesma forma como o capitalismo se afirmou dentro de teorias também de outros autores, né? Então, vamos lá. Entre os blocos capitalista e socialista, tornou a diferença socioeconômica entre os países mais o quê? Evidentes. Então, a gente nota que depois dessa batalha entre capitalismo e socialismo, a gente notou o quanto existe um abismo entre os países. Existem países ricos e países miseráveis, né? Países onde a comida sobra e países onde a comida falta. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições entre os países do norte, né, considerados desenvolvidos e ricos, e países do sul, considerados subdesenvolvidos e pobres. A regionalização do mundo em norte e sul foi definida com base em critérios o quê? Socioeconômicos, ou seja, analisando a sociedade e sua economia, seu poder de compra, sua moeda, etc. Não se deve confundi-lo com a divisão do mundo em hemisfério norte e sul. Por quê? Porque entre a linha do Equador, quando a linha do Equador passa, nós temos o norte e o sul. Mas esse norte e sul aqui não se define pela linha do Equador. Se define
por essas condições socioeconômicas, ok? Observe no mapa a seguir que existem países em duas categorias em ambas extremidades. Ou seja, você vai ver que existem países que são considerados países sul, que estão no hemisfério norte. E existem países do norte, né? Considerados países do norte, que estão no hemisfério sul. Você quer ver? Vamos ver aqui então. Opa! Olha aí. Olha aí, gente. Você vê aqui a linha, você vê aqui, ó, linha do Equador aqui, ó. Olha a linha do Equador aqui, ó. Essa é a linha do Equador. Você vê que, por exemplo, a Colômbia e a Venezuela, elas podem ser consideradas países do hemisfério norte? Sim. O Brasil é hemisfério sul, só Roraima e um pedacinho do Amapá que também são hemisfério norte, mas o Brasil é hemisfério sul. A África, a maioria dos países estão no hemisfério sul, né? Aqui, a Oceania, são todos países do hemisfério sul. E aqui o México é um país do hemisfério norte. Mas olha aqui a linha, ó. Agora você vê outra linha aqui. Você vê uma linha aqui dividindo, ó. Você vê aqui que ela passa, aí ela corta o México, né? Aí ela vem, passa pelo Mediterrâneo, ó. Aí dá uma voltinha aqui na Europa, né? Deixa a Ásia, aí ela baixa de novo, dá outra voltinha aqui, ó, e segue excluindo. Ou seja, esses países aqui, ó, esses países que estão nessa regiãozinha aqui, são considerados países do norte economicamente, ó. Porque você vê que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, eles estão incluídos no norte, mesmo eles estão no hemisfério sul. Por quê? Por causa das questões econômicas deles. Eles estão em outro patamar, como diz o cara lá do Flamengo, né? E já o Brasil, né? O México, a África inteira e parte da Ásia, todos eles estão considerados no hemisfério sul. Por quê? Pelas suas condições econômicas. Muito bem, agora tem uma atividadezinha para vocês aí, né? Eu queria agradecer a audiência de todos vocês. Nós estamos aí com 37 minutos. Pedir mais uma vez para vocês consciência, gente. Nós estamos deixando de ir para a escola é por causa de uma doença, é por causa de uma pandemia. Então, façam valer isso. As pessoas continuam morrendo em nossa cidade, as pessoas continuam morrendo em nosso país por causa dessa pandemia. Então, evite sair o máximo que você puder. Se você tiver que sair, use máscara, porque com você, jovem, talvez não aconteça nada, porque tem gente morrendo aí, de 12 anos, de 13 anos, de 20 anos, tem muita gente morrendo. Mas, se você acha que você é o Superman, tudo bem, mas seu pai e seus avós não são Superman. Se eles pegarem essa doença, provavelmente eles vão morrer sim. Então, você tem que se cuidar para poder não transmitir essa doença para o seu pai e para os seus pais, para os seus responsáveis, para os seus avós. Ok? Grande abraço do professor, até a próxima.